As igrejas são a casa de Deus, um templo onde Jesus é louvado. Hoje em dia existe a religião do cristianismo, que é predominada por católicos, evangélicos e vários outros tipos. Todos nós sabemos que a casa de Deus é totalmente protegida dos males, no caso, demônios, assombrações, aparições, seja lá o que for, a casa de Deus sempre é protegida. Porém, existem alguns eventos muito assustadores que aconteceram na igreja que deixaram pessoas chocadas, e é isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje nós vamos ver eventos assustadores em igrejas. Então, já vai deixando o seu like aí, clica muito nesse botão do like, se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo do canal. Sempre tá tendo vídeo, então clica aí embaixo, se inscreve e ativa a notificação. Então vamos logo pra gente conhecer esses eventos assustadores. A Praga do Egito foi um evento que aconteceu há milhares de anos atrás, que foram simplesmente 10 pragas que foram jogadas contra o faraó e a população. A praga mais conhecida de todas sempre foi a dos insetos. Milhões de insetos invadiram e atacaram as lavouras, comeram tudo e fizeram um baita de um estrago, e durou 7 dias os ataques dos insetos. Pois bem, pessoal, uma coisa muito estranha acabou acontecendo em uma igreja do Peru. Simplesmente uma igreja pentecostal estava tendo um culto, e durante o culto, simplesmente a igreja foi totalmente invadida por milhões mesmo de formigas. No momento exato do culto, haviam vários fiéis ali acompanhando o culto. Só que, gente, foi algo tão assustador, entraram tantas formigas que a maioria dos fiéis saíram lá de dentro, e os pouquinhos que ficaram continuaram tentando acompanhar ali o culto. Obviamente não deu certo, porque eram muitas formigas mesmo. O mais bizarro de tudo, gente, é que essas formigas estavam apenas dentro do terreno da igreja. Exatamente no limite onde acabava ali o terreno da igreja, não tinha formiga pra fora, só estavam dentro da igreja. E você lembra que lá atrás eu falei que as pragas do Egito duraram 7 dias? Essa praga que aconteceu nessa igreja durou exatamente 7 dias. Quando completou exatos 7 dias, todas as formigas saíram, foram embora, e as pessoas nunca mais viram elas. O Papa Francisco é o maior representante da Igreja Católica. Direto e reto ele sai por aí, fazendo alguns desfiles, apresentações, abençoando alguns fiéis e várias outras coisas. Só que foi durante um desses momentos de abençoar um fiel que uma pessoa conseguiu filmar uma das coisas mais bizarras de todas. Um homem deficiente estava numa cadeira de rodas e o Papa Francisco foi abençoar ele. Porém, gente, assim que ele chega, o homem tá meio normal e tal, e o Papa vai cumprimentar ele. Alguns segundinhos depois, o Papa do nada começa a falar algumas palavras e não dá pra entender bem o que ele tá falando, mas dá pra ver o rosto do homem que está sentado ali, que vai ficando meio bizarro. Tem muitas pessoas dizendo que aquilo ali foi um exorcismo em público que o Papa Francisco acabou fazendo. Um dos momentos mais sagrados da Igreja Católica é o momento onde nós tomamos a hóstia, que significa o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Durante uma missa, uma cena muito bizarra acabou sendo gravada. Simplesmente estava rolando uma missa e no exato momento de servir a hóstia para os fiéis, a câmera começou a capturar algo muito estranho. Começou a capturar o exato momento em que a hóstia começou a flutuar e se mexer, sem a mesa tá mexendo, sem nenhuma pessoa tá encostando nela e sem possibilidade dela tá ali mexendo ou flutuando.
Muitas pessoas também que estavam na missa afirmaram ter visto um fantasma lá do lado de trás, ali como vocês podem ver, do lado direito tem como se fosse uma porta. Naquela porta, algumas pessoas chegaram a dizer que viram um fantasma ali. E talvez esse fantasma poderia ter feito isto com a hóstia. Algumas fiéis estavam fazendo uma live no Facebook mostrando a igreja de Tamazopo, no México, que estava abandonada. Elas simplesmente estavam fazendo uma live tentando arrecadar um dinheiro para elas tentar reformar e reabrir a igreja. Na live em questão está sendo mostrada ali algumas cadeiras, o altar, várias coisas ali da igreja. Só que o fato que foi muito marcante nessa live delas foi que do nada apareceu uma voz pedindo ajuda. A voz parece estar meio triste, pedindo ajuda, e as mulheres obviamente foram atrás para tentar saber o que era que estava acontecendo ali, porque a voz parecia ser muito de uma criança. Elas andaram, vasculharam, olharam no altar, debaixo do altar, em todos os lugares. Porém, essa suposta criança nunca foi encontrada. Somente deu para ouvir esses gritos dela e nunca mais apareceu a pessoa ou a criança ou o fantasma que supostamente estava assombrando aquela igreja. Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Todos nós sabemos disso. E 3 dias depois, ele ressuscitou. Uma igreja em Joanesburgo, lá na África do Sul, acabou realizando uma das coisas mais bizarras que você vai ver aqui hoje. Um padre ou um pastor, eu não sei de qual igreja se trata, se é evangélica, católica, acabou ressuscitando um homem que estava dentro do caixão para milhões de fiéis. Man is commanding life. Rise up! Come on! Come on! Hey! Rising up! O fato interessante é que as pessoas não acreditaram nisso, somente aqueles fiéis que estavam ali, e as organizações religiosas foram atrás dessa igreja, que ao chegar neles, eles falaram outra coisa que aconteceu. Não que o padre ressuscitou, falaram que ele simplesmente já tinha sido ressuscitado e o padre só estava levantando ele do caixão, para vocês verem aí que no vídeo dava pra ver outra coisa que eles estavam fazendo. Essa igreja, pelo menos pelo que eu sei, ela foi fechada porque, de acordo com as organizações religiosas, estavam usando para enganar as pessoas mais pobres da África. Uma imagem muito assustadora que circula na internet é de um pastor que foi fotografado no meio de um culto. Essa foto em questão foi tirada para poder registrar o momento em que ele estava fazendo ali o culto dele. Porém, gente, ninguém viu nada no exato momento em que estava acontecendo o culto. Depois que acabou o culto, eles foram olhar nas imagens e encontraram aquele demônio na porta da igreja. O país, o local, seja lá onde for, ninguém sabe onde é. Só sabem que essa imagem ficou registrada e que supostamente um demônio estava na porta dessa igreja. Dá pra ver meio que as pessoas não viram ele ali a olho nu, porque ninguém estava olhando pra porta, nem mesmo o pastor. Ele tava fazendo o culto dele e saiu correndo, porque, cara, se aparecesse ali, você acha que ele ia ficar parado? Com certeza ele ia sair correndo. Um fato também, gente, muito assombrado, é que existe um demônio chamado Pumpkin Head. Ele é o demônio da vingança, e ele é muito parecido mesmo com o demônio que estava parado lá na porta. Então, se houve uma vingança ou não, eu não tenho ideia, mas isso é assustador. Então esse foi o vídeo, deixa seu like, beijão, valeu, falou e tchau!